Talvez você tenha chegado até esta oração sentindo um peso que não sabe explicar. Talvez o seu coração esteja cansado de lutar contra olhares, palavras, energias ruins, perseguições silenciosas e sentimentos que tentam roubar a sua paz. Mas escute com fé. Esta oração não chegou até você por acaso. Deus viu que você não contou para ninguém. Deus percebeu aquilo que tentaram esconder de você. Deus conhece cada intenção, cada pensamento, cada armadilha e cada mal que se levanta contra a sua vida. Antes de continuarmos, já deixe o seu like como um gesto de fé. Inscreva-se no canal, comente amém. Escreva o nome de alguém que também precisa receber esta oração. Talvez essa pessoa esteja passando por uma fase difícil, cercada de inveja, ataques espirituais, falsidade ou maldade. Compartilhe esta oração com ela, porque Deus também pode usar a sua atitude para levar proteção, consolo e direção. Agora, respire fundo, acalme o seu coração. Não importa onde você esteja ouvindo esta oração, o Senhor está aí com você. Ele entra no quarto fechado, Ele entra na casa silenciosa, Ele entra no coração ferido, Ele entra na vida de quem clama com sinceridade. Vamos colocar tudo diante dele. Vamos pedir proteção contra a inveja, contra o mal, contra as palavras lançadas com maldade, contra as intenções escondidas, contra todo o peso espiritual que tenta enfraquecer a nossa caminhada. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, com humildade, com fé e com o coração aberto. Nós pedimos: livra-nos da inveja e de todo o mal. Livra-nos dos olhos que não se alegram com a nossa vitória. Livra-nos das pessoas que sorriem por fora, mas carregam intenções ruins por dentro. Livra-nos das palavras disfarçadas de brincadeira, mas cheias de veneno. Livra-nos de tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, apagar a nossa luz e enfraquecer a nossa fé. Pai, nós sabemos que não precisamos viver com medo, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa força, Tu és o nosso esconderijo seguro. Quando o mal se levanta, o Senhor se levanta primeiro. Quando alguém tenta nos derrubar, o Senhor sustenta os nossos pés. Quando a inveja tenta tocar o que o Senhor nos deu, a Tua proteção nos cobre por completo. Neste momento, nós entregamos a Ti todo o medo, toda a ansiedade e toda a sensação de perseguição. Nós não queremos viver presos olhando para trás, desconfiando de tudo e de todos. Queremos viver em paz, guiados pelo Teu Espírito, protegidos pela Tua mão e firmados na Tua verdade, Senhor. Guarda nossa mente, guarda nossa casa, guarda nossa família, guarda os nossos sonhos, guarda o nosso trabalho, guarda os nossos caminhos. E se existe alguma inveja dentro de nós, ainda que pequena, ainda que escondida, ainda que disfarçada de comparação, arranca também, Senhor. Nós não queremos carregar no coração nada
que desagrade a ti. Cura-nos de comparar a nossa vida com a vida dos outros. Cura-nos de desejar o que não é nosso. Cura-nos de olhar para a bênção do próximo com tristeza. Ensina-nos a celebrar, a agradecer e a confiar no tempo que o Senhor preparou para nós. Que esta oração seja um momento de libertação, que toda sombra caia por terra, que todo mal perca força, que toda palavra negativa seja quebrada, que toda intenção contrária seja revelada e afastada, e que, acima de tudo, o nosso coração fique cheio da Tua presença. Senhor, fala agora conosco. Que a Tua voz seja maior do que qualquer medo. Que o Teu amor seja maior do que qualquer ataque. Que a Tua paz seja maior do que qualquer perseguição. E que cada pessoa está ouvindo sinta, lá no fundo da alma, o Senhor dizendo: eu estou contigo. Eu vi suas lágrimas, eu estou cuidando de você. Descansa em mim, porque nenhum mal é maior do que o meu poder. Nós colocamos diante de Ti todas as cargas que temos carregado em silêncio. Existem pesos que não aparecem no rosto, mas machucam por dentro. Existem batalhas que ninguém vê, mas o Senhor conhece. Existem noites em que sorrimos para os outros, mas por dentro estamos pedindo socorro. E hoje, nós não queremos esconder nada de Ti. Queremos entregar tudo, cada medo, cada lágrima, cada aperto no peito, cada preocupação, cada sensação de que algo ruim está tentando nos cercar. Senhor, livra-nos da inveja que vem de fora e daquilo que tenta adoecer a nossa alma por dentro. Livra-nos de pessoas que se incomodam com a nossa alegria, com a nossa paz, com o nosso crescimento, com as portas que o Senhor abre. Livra-nos de conversas escondidas, de planos maldosos, de julgamentos injustos, de falsidade, de fofoca, de acusações e de toda palavra lançada para nos enfraquecer. Nós não queremos responder ao mal com o mal. Não queremos viver alimentando ódio, raiva ou desejo de vingança. Queremos ser protegidos, mas também queremos ser curados. Queremos ser guardados, mas também queremos manter o coração limpo. Porque nada vale a pena se perdemos a paz que vem de Ti. Nenhuma vitória tem sentido se a alma fica cheia de amargura. Por isso, Senhor, limpa o nosso interior, queima todo sentimento que não vem de Ti. Neste momento, nós entregamos aquelas pessoas que nos feriram. Entregamos aqueles que não entenderam a nossa caminhada. Entregamos aqueles que desejaram a nossa queda. Entregamos aqueles que falaram mal, que tentaram diminuir, que espalharam dúvidas, que olharam com maldade. Não queremos carregar essas pessoas como peso dentro de nós. Colocamos tudo nas Tuas mãos, porque Tu és justo, Tu sabes de todas as coisas e Tu cuidas dos Teus filhos. Pai, há momentos em que a inveja dos outros tenta fazer a gente se esconder.
pessoa começa a ter medo de contar uma alegria, medo de mostrar uma conquista, medo de sorrir, medo de prosperar, medo de viver. Mas hoje nós declaramos que não vamos diminuir a luz que o Senhor acendeu em nós. Não vamos pedir desculpas pelas bênçãos que vieram das tuas mãos. Não vamos viver encolhidos para agradar quem se incomoda com a nossa existência. Mas também pedimos sabedoria. Ensina-nos a guardar o que precisa ser guardado. Ensina-nos a falar menos e orar mais. Ensina-nos a não entregar os nossos sonhos para mãos erradas. Ensina-nos a não compartilhar planos com quem não ora por nós. Ensina-nos a discernir amizades verdadeiras, conselhos sinceros e ambientes saudáveis. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, sem nos tornar desconfiados demais, mas tornando-nos prudentes. Senhor, quebra todo o mal que foi lançado contra a nossa vida. Quebra toda palavra de derrota. Quebra toda sentença de fracasso. Quebra toda maldição, toda contenda, toda confusão, toda influência negativa. Que nada que foi preparado contra nós tenha força. Que nenhum ambiente pesado consiga roubar a nossa paz. Que nenhuma pessoa usada pelo mal consiga nos afastar da tua presença. E quando nosso coração estiver cansado, lembra-nos que não estamos sozinhos. Quando a pressão aumentar, segura nossa mão. Quando a injustiça doer, consola nossa alma. Quando a inveja tentar nos atingir, cobre-nos com teu amor. Quando alguém tentar nos derrubar, levanta-nos com mais força. Quando o medo sussurrar que não vamos conseguir, fala mais alto dentro de nós: filho, filha, eu estou no controle. Ninguém toca no que eu estou guardando. Pai, tira de nós o peso de tentar provar quem somos. Não precisamos provar nada para quem nos observa com maldade. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor viu quando choramos escondido. O Senhor viu quando quase desistimos. O Senhor viu quando continuamos mesmo feridos. E se o Senhor viu, isso basta. Nós descansamos na tua justiça. Descansamos na tua proteção. Descansamos na tua direção. Que hoje a nossa alma receba alívio. Que a nossa casa receba paz. Que o nosso coração volte a respirar. Que toda ansiedade seja acalmada. Que toda angústia perca força. Que todo medo saia. E que o teu Espírito Santo ocupe cada espaço vazio dentro de nós. Senhor, a tua palavra nos mostra que a inveja não é algo novo. Desde os tempos antigos, muitos dos teus servos enfrentaram olhares contrários, perseguições e maldade. E hoje lembramos da história de José. Ele era jovem, tinha sonhos dados por ti.
Mas os próprios irmãos não conseguiram lidar com aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele. A inveja entrou naquela casa e tentou transformar um sonho em dor. José não pediu para ser odiado, ele não escolheu ser perseguido. Ele apenas carregava dentro dele algo que vinha de Deus. E por causa disso foi rejeitado, vendido e afastado da família. Aos olhos humanos parecia o fim, parecia injustiça demais. Parecia que a maldade tinha vencido, mas o Senhor estava vendo tudo. O Senhor não abandonou José no caminho. O Senhor transformou aquilo que parecia destruição em preparação. Pai, essa história fala profundamente conosco. Muitas vezes quando carregamos sonhos, dons, portas abertas e promessas, nem todos se alegram. Algumas pessoas não conseguem celebrar aquilo que o Senhor faz. Outras se incomodam quando começamos a crescer. Quando nossa vida melhora, quando encontramos paz, quando saímos de lugares difíceis. Mas a história de José nos lembra que a inveja pode até tentar nos empurrar para baixo, mas não consegue impedir o plano de Deus. Senhor, que cada pessoa ouvindo esta oração entenda isso com o coração. O mal pode se levantar, mas não governa o nosso destino. A inveja pode tentar atrasar, mas não tem poder para cancelar o que o Senhor determinou. A falsidade pode ferir, mas não pode arrancar a tua mão de sobre nós. O Senhor estava com José na rejeição, no silêncio, na prisão e também na honra. E o Senhor está conosco agora. A tua palavra diz em Gênesis 50:20: Deus tornou o mal em bem. Essa verdade nos fortalece. Aquilo que tentaram usar para nos destruir, o Senhor pode transformar em testemunho. Aquilo que nos fez chorar, o Senhor pode usar para amadurecer a nossa fé. Aquilo que parecia perda, o Senhor pode transformar em livramento. Aquilo que parecia atraso, o Senhor pode revelar como proteção. Pai, dá-nos um coração como o de José, um coração que sofre, mas não endurece. Um coração que passa pela injustiça, mas não perde a fé. Um coração que é ferido, mas não se torna igual a quem feriu. Um coração que aprende a esperar o tempo de Deus. Nós não queremos ser dominados pela dor, não queremos viver presos ao que fizeram conosco. Queremos seguir em frente, protegidos por Ti, guiados por Ti, curados por Ti. Senhor, quando alguém tiver inveja de nós, não permita que isso roube a nossa essência. Quando alguém tentar nos diminuir, não permita que esqueçamos quem somos em Ti. Quando alguém nos rejeitar, lembra-nos que fomos aceitos pelo Teu amor. Quando alguém fechar uma porta por maldade, abre outra pela Tua graça. Quando alguém tentar nos empurrar para lugares de vergonha, conduz-nos para lugares de honra no Teu tempo. E se hoje existe uma pessoa ouvindo esta oração, se sentindo como José,
traída, esquecida, mal interpretada, atacada ou rejeitada. Que ela sinta agora o teu abraço, que ela entenda que o capítulo difícil não é o final da história. Que ela escute no coração a tua voz dizendo: eu estava lá, eu vi tudo, eu não te abandonei. Aquilo que fizeram contra você não é maior do que aquilo que eu preparei para você. Pai, livra-nos de cair na armadilha de responder à inveja com arrogância. Que as nossas conquistas não nos tornem orgulhosos, que as bênçãos não nos afastem da humildade, que as vitórias não endureçam o nosso olhar. Protege-nos do mal externo e também do mal interno, porque o maior livramento é viver perto de ti, com o coração limpo, com a alma em paz e com a fé firme. Assim como José foi guardado em cada etapa, guarda-nos também, guarda-nos quando não entendermos, guarda-nos quando estivermos sendo observados, guarda-nos quando o silêncio parecer longo, guarda-nos quando a justiça parecer demorar. E no momento certo, mostra que a tua mão nunca deixou de trabalhar por nós. Senhor Deus, agora nós pedimos fortalecimento espiritual. Reveste-nos com a tua presença, cobre a nossa vida com proteção. Coloca ao nosso redor uma muralha de paz, de luz e de cuidado. Que todo mal que tente se aproximar encontre a tua mão nos guardando. Que toda inveja, toda perseguição, toda maldade e toda intenção escondida sejam neutralizadas pelo poder do teu amor. A tua palavra diz em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nós recebemos essa verdade com fé, não porque somos fortes sozinhos, mas porque o Senhor é a nossa defesa. Não porque sabemos lutar todas as batalhas, mas porque o Senhor luta por nós. Não porque entendemos tudo, mas porque confiamos no Deus que vê o invisível e cuida dos detalhes. Pai, protege a nossa casa, que nenhum mal entre pelas portas, que nenhuma confusão domine o ambiente, que nenhum espírito de briga, tristeza, desânimo ou opressão encontre lugar. Que a nossa casa seja lugar de descanso, oração, cura, perdão e presença de Deus. Onde houver peso, sopra a paz. Onde houver medo, traz segurança. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver inquietação, traz serenidade. Protege também a nossa família. Guarda nossos pais, filhos, irmãos, avós, cônjuges, amigos e todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Livra-os da inveja, de acidentes, de ciladas, de más companhias, de palavras destrutivas e de caminhos perigosos. Que o Senhor coloque pessoas certas ao redor de quem amamos. Que todo laço de maldade seja quebrado. Que toda influência ruim seja afastada. Que todo plano contrário caia por terra. Senhor, dá-nos discernimento para perceber ambientes que não nos fazem bem. Existem lugares que drenam a nossa paz. Existem conversas que alimentam medo. Existem companhias que enfraquecem a fé.
Existem sorrisos que escondem intenções. Nós não queremos viver julgando ninguém, mas também não queremos ser ingênuos. Conduz-nos com sabedoria. Fecha portas que parecem boas, mas escondem perigo. Abre portas que vêm do teu coração. Renova as nossas forças. Às vezes lutar contra a maldade dos outros cansa. Às vezes ser alvo de inveja machuca. Às vezes a gente se pergunta por que incomoda tanto. Mas hoje nós escolhemos descansar em Ti. Não vamos carregar uma batalha que pertence ao Senhor. Não vamos perder noites de sono por causa de pessoas que não têm paz. Não vamos permitir que a maldade do outro roube a bondade que o Senhor colocou em nós. Vai, guarda nossa boca, que não sejamos usados para espalhar mal. Guarda os nossos olhos, que não sejam olhos de comparação, mas de gratidão. Guarda os nossos ouvidos, que não aceitem fofocas, mentiras e palavras que contaminam. Guarda os nossos pensamentos, que não fiquem presos ao medo. Guarda o nosso coração, que continue sensível, limpo e cheio da Tua presença. Senhor, direciona os nossos próximos passos. Que não caminhemos movidos por ansiedade, mas por fé. Que não tomemos decisões para provar algo a alguém, mas para obedecer ao Teu propósito. Que não entremos em disputas desnecessárias. Que não nos desgastemos tentando convencer quem já decidiu nos julgar. Ensina-nos a seguir com dignidade, em silêncio quando for preciso, em oração sempre, e com o coração firmado em Ti. Neste momento, declaramos que a inveja não terá domínio sobre nossa vida. O mal não terá a última palavra. A fofoca não definirá quem somos. A perseguição não decidirá o nosso futuro. A rejeição não apagará a nossa identidade. Somos guardados pelo Senhor. Somos amados pelo Pai. Somos conduzidos pelo Espírito Santo. E aquilo que Deus guarda, o mal não consegue destruir. Que a Tua presença nos envolva agora. Que cada pessoa ouvindo sinta uma paz diferente entrando no coração. Que o peso saia dos ombros. Que a mente fique mais leve. Que o peito respire melhor. Que a alma se lembre: Deus está perto. Deus cuida. Deus livra. Deus protege. Deus revela. Deus restaura. E Deus transforma até aquilo que parecia ataque em caminho de crescimento. Senhor, nós clamamos com fé. Livra-nos de todo o mal visível e invisível. Livra-nos do que sabemos e do que nem imaginamos. Livra-nos das ciladas preparadas em silêncio. Livra-nos de conversas que tentam manchar o nosso nome. Livra-nos de pessoas que se aproximam com intenção errada. Livra-nos de portas que parecem oportunidade, mas escondem perigo. Livra-nos de tudo que tenta nos afastar da Tua vontade.
Nós confiamos que o Senhor não dorme. Enquanto descansamos, o Senhor guarda. Enquanto trabalhamos, o Senhor protege. Enquanto seguimos a vida, o Senhor observa os detalhes. Enquanto alguém tenta preparar o mal, o Senhor já prepara livramento. Enquanto alguém deseja a nossa queda, o Senhor firma os nossos pés. Enquanto alguém tenta apagar a nossa luz, o Senhor reacende a nossa fé. Pai, coloca paz dentro de nós. Uma paz que não depende da opinião dos outros. Uma paz que não se abala com olhares estranhos. Uma paz que não foge diante de comentários maldosos. Uma paz que vem de saber que estamos nas tuas mãos. Porque quando o coração entende que Deus cuida, a alma para de correr atrás de explicações. Quando a gente confia na tua proteção, não precisa viver em desespero. Senhor, nós entregamos a ti toda pessoa que nos inveja. Não pedimos destruição, pedimos justiça, proteção e libertação. Que o Senhor trate cada coração, que aqueles que nos olham com maldade sejam alcançados pela tua verdade. Que aqueles que se incomodam com a nossa vida encontrem cura para suas próprias dores. Que aqueles que tentam nos atingir sejam impedidos de praticar o mal. E que nós sejamos guardados sem perder a compaixão. Mas também pedimos: afasta de nós quem não deve permanecer. Retira com amor ou com firmeza as pessoas que atrasam a nossa caminhada. Revela quem é verdadeiro e quem apenas se aproxima por interesse. Mostra quem ora por nós e quem torce contra. Não permita que a carência nos faça aceitar qualquer companhia. Não permita que o medo da solidão nos prenda a relações que machucam. Ensina-nos a caminhar com quem soma, com quem respeita, com quem tem temor do Senhor. Vai, fortalece a nossa fé para não desistirmos muitas vezes. Quando o mal se levanta, a vontade é para silenciar, desaparecer, largar tudo. Mas hoje nós recebemos coragem, coragem para continuar, coragem para viver, coragem para prosperar com humildade, coragem para sorrir sem culpa, coragem para sonhar de novo, coragem para ocupar o lugar que o Senhor preparou para nós. Que toda área da nossa vida receba a tua proteção. No trabalho, livra-nos da inveja profissional, das disputas injustas, das sabotagens e das palavras que tentam nos diminuir. Na família, livra-nos de comparações, intrigas e divisões. Nos relacionamentos, livra-nos de falsidade, manipulação e confusão. Na vida espiritual, livra-nos do esfriamento, do desânimo e da distração. Na mente, livra-nos dos pensamentos de medo. No coração, livra-nos da amargura. Senhor, derrama esperança,
Que aquilo que parecia travado comece a se alinhar. Que aquilo que estava pesado receba leveza. Que aquilo que estava confuso receba direção. Que portas certas se abram. Que caminhos tortos sejam corrigidos. Que a tua vontade fique clara. Que a nossa fé não dependa do que vemos, mas da certeza de que o Senhor está trabalhando. E agora, em nome de Jesus, declaramos vitória sobre toda inveja e todo mal. Não uma vitória de orgulho, mas uma vitória de paz. Não uma vitória para humilhar ninguém, mas para testemunhar que Deus cuida dos seus. O mal não vai nos parar, a inveja não vai nos prender, a falsidade não vai nos destruir, a perseguição não vai nos calar. Nós seguimos debaixo da mão do Senhor. Que a voz de Deus fale ao nosso coração neste instante. Não tenha medo, eu conheço o caminho, eu estou protegendo você. Eu vi o que fizeram, eu ouvi o que disseram, eu conheço o que pensaram, mas nada disso é maior do que o meu cuidado. Caminhe em paz, eu vou à sua frente. Pai amado, nós chegamos ao final desta oração com o coração mais leve e a fé renovada. Entregamos nas tuas mãos tudo o que nos preocupava. Entregamos a inveja, o medo, o mal, as palavras negativas, as pessoas difíceis, os ambientes pesados, as perseguições e as dores escondidas. Agora queremos descansar. Queremos sair desta oração lembrando que o Senhor está conosco, que a tua proteção nos envolve e que nenhuma maldade é maior do que o teu poder. Senhor, abençoa profundamente cada pessoa que ouviu esta oração até aqui. Visita agora a casa dela. Toca na mente, no coração, no corpo e na alma. Onde houver preocupação, coloca paz. Onde houver tristeza, coloca consolo. Onde houver medo, coloca confiança. Onde houver confusão, coloca direção. Onde houver inveja ao redor, coloca proteção. Onde houver maldade escondida, revela e afasta. Onde houver portas fechadas por causa de oposição, abre novas portas pela tua graça. Nós declaramos que esta vida está guardada em ti. A família está guardada, os sonhos estão guardados, o trabalho está guardado, a saúde está guardada, o caminho está guardado, a mente está guardada, o coração está guardado. Nada que venha contra os planos de Deus prevalecerá. Toda palavra de maldição cai por terra. Toda intenção contrária perde força. Toda inveja é repreendida. Todo mal é afastado. Toda corrente espiritual que tenta prender é quebrada em nome de Jesus. Pai, que a nossa vida floresça sem medo, que possamos crescer sem culpa, que possamos vencer sem arrogância.
viver comparando caminhos. Cada pessoa tem um tempo, uma história e um processo. Ensina-nos a confiar no nosso processo contigo. A partir de hoje, que o nosso coração não seja casa para a ansiedade, que a nossa mente não seja morada para o medo, que a nossa boca não seja instrumento de reclamação, que os nossos olhos não sejam dominados pela comparação, que as nossas mãos sejam usadas para abençoar, que os nossos passos sejam guiados pela Tua vontade, que a nossa vida reflita a Tua luz, mesmo em meio a ambientes escuros. Senhor, nós perdoamos quem precisa ser perdoado, sem negar a dor e sem aceitar abusos. Perdoamos para sermos livres. Entregamos a justiça ao Senhor, entregamos as respostas ao Senhor, entregamos o tempo ao Senhor. Não vamos viver presos ao que fizeram conosco. Vamos viver firmados no que o Senhor diz sobre nós. E o Senhor disse: você é meu, eu te guardo, eu te levanto, eu te sustento, eu não te abandonei. Receba agora esta bênção. Que o Senhor te livre da inveja declarada e da inveja escondida. Que o Senhor te livre de todo mal planejado e de todo mal inesperado. Que o Senhor te livre de pessoas falsas, de caminhos errados, de decisões precipitadas e de ambientes que drenam a sua paz. Que o Senhor coloque anjos ao seu redor, sabedoria dentro de você e paz sobre a sua casa. Que a luz de Deus brilhe na sua vida, de um jeito que nenhuma escuridão consiga apagar. Nós encerramos esta oração declarando o Senhor o nosso refúgio, a nossa proteção e a nossa vitória. A inveja não nos domina, o mal não nos alcança. A paz de Deus nos cobre, a presença de Deus nos guia, a mão de Deus nos sustenta e o amor de Deus nos fortalece todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Agora, como um gesto de fé, escreva nos comentários: amém. Deus me livra da inveja e de todo mal. Escreva também o nome de alguém que precisa receber esta oração hoje. Compartilhe com essa pessoa. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé. Que Deus abençoe você, proteja a sua casa e guarde o seu coração.